Muito bom dia para você que segue com a gente aqui pela TV Alemes, no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente começa a Redação Final de hoje falando sobre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Inclusive, nós antecipamos ontem a possibilidade de votação pela CCJR de duas matérias, duas proposições. E elas foram pautadas pela CCJR, inclusive foram votadas em primeira discussão pelo plenário. Inicialmente, a gente fala sobre aquele projeto dos militares, que altera a questão da carreira dos militares e também da contribuição, uma espécie de contribuição previdenciária aí dos militares. O deputado Coronel Davi falou ontem sobre a proposição de duas emendas supressivas negociadas com o governo, que foram oficializadas via Comissão de Segurança da Casa de Leis. O deputado Caravina foi o relator. Importante lembrar que esse projeto dos militares já foi votado aqui e agora retornou por conta das emendas. São duas emendas que foram acatadas depois de uma tratativa da Comissão de Segurança Pública da Casa com o governo do Estado. A primeira é aquela que retira, havia no texto anterior, um expresso que o policial da reserva não poderia ser promovido, ter essa promoção, o policial da reserva, a progressão funcional do policial da reserva. E agora o texto retirou essa parte do texto anterior, permitindo, então, portanto, a progressão do policial da reserva. E a segunda emenda, e essa que é uma reivindicação, inclusive, dos aposentados e pensionistas civis, é que o texto fosse modificado em relação a doenças incapacitantes. O texto aprovado para os civis e também que agora retornou para essa Casa dos Militares, constava como doenças incapacitantes. Foi substituído agora para doença grave, para poder a isenção até 3 salários mínimos, foi acrescida de 1 salário para 3 salários. E além dessa doença grave, ela deixa específico que essas doenças são o mesmo rol do artigo que define a isenção do imposto de renda. Então o texto fica mais claro, mais objetivo, vai evitar judicializações e vai evitar também, muitas vezes, demora na concessão por parte do órgão da Previdência Social que trata dessas aposentadorias especiais aí de doenças graves. Então o texto melhorou. Bom, e além desse projeto, o deputado Caravina também relatou a matéria que entrou ontem aqui na Casa de Leis e com acordo de liderança passou a tramitar em regime de urgência, que trata da inversão, de uma troca nas fases das licitações específicas para contratações de engenharia e obras, em que a habilitação aconteceria de maneira antecipada. Como eu disse, o deputado Caravina também relatou de maneira favorável a esse projeto. Essa é uma modificação importante, eu comentei inclusive no meu voto na discussão do projeto, porque ela acelera a realização desses projetos licitatórios de obras públicas. Ela inverte a fase. O que quer dizer isso? Muitas vezes as empresas participam da disputa para realização de uma obra pública e no final, quando ela se sai vencedora do preço, ela se constata que ela não teria condições de participar dessa licitação ou porque não tem acervo suficiente, não tem capacidade técnica, documental para realizar essa obra. E aí havia uma grande perda de tempo. E quem sofre com a perda de tempo é a sociedade, que muitas vezes não entende que o Estado tem o recurso para executar a obra, às vezes um recurso federal, e não consegue iniciar essa obra. Então essa inversão de fase vai permitir que antes de iniciar o processo licitatório, ou no início do processo, já se verifique se a empresa que está participando tem efetivamente documentação e condições técnicas de realizar a obra. Então vai acelerar, vai dar mais eficiência, celeridade. Então é um projeto importante que moderniza. Hoje foi analisada a constitucionalidade, vai para a plenária agora em regime de urgência, porque o Estado tem pressa em fazer entregas para a sociedade. Então eu parabenizei o governo do Estado pela iniciativa desse projeto de lei. Bom, como o deputado Caravina também disse, e nós também, desde ontem, temos comentário aqui no Redação Final, essas matérias estão tramitando em regime de urgência e foram analisadas em primeira discussão na ordem do dia de hoje. E é sobre a ordem do dia que a gente fala agora, os projetos que foram analisados pelos deputados estaduais. Inicialmente, 7 matérias estavam previstas para serem votadas no dia de hoje. A gente começa falando, então, do projeto de lei 207 do Poder Executivo, discutido, votado e aprovado em primeira discussão pelos deputados estaduais, que trata aí sobre essa última fala do deputado Caravina com relação a uma troca nas fases de licitações. A lei de licitações é uma lei federal.
Mas essa legislação, ela permite que os estados, né, que já não têm muita capacidade de legislar, porque a maioria das normas são federais, mas permite que os estados possam deliberar sobre essa questão das fases da licitação. Então, não invade uma competência da União em legislar sobre esse assunto. Então, deputado, inclusive até a explicação do deputado Caravina, né, essa antecipação da habilitação como o primeiro ponto de uma licitação, para que uma empresa que se propõe a fazer uma obra já se mostre apta a realizar essa obra antes de apresentar uma proposta. Para que não aconteça todo um processo, para quando sim, na fase da habilitação, depois de muito tempo, aí sim se percebe que aquela empresa não pode executar aquele serviço. Então, por isso, o governo do estado encaminhou esse projeto de lei pedindo que a habilitação das empresas aconteça na primeira fase de um processo licitatório. Matéria aprovada em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito e deve ser votada amanhã em segunda discussão pelos deputados estaduais. Próximo item, votado hoje. Projeto de lei complementar de número 8 do Poder Executivo, discutido, votado e analisado novamente em primeira discussão. Ontem ele foi analisado em primeira discussão, mas como passou por emendas, e justamente também a primeira fala do deputado Caravina com relação à contagem de tempo dos militares para fins de aposentadoria e também algumas dúvidas com relação à concessão. Aliás, a isenção para aquelas pessoas com doenças incapacitantes, que o próprio termo foi trocado para doenças graves, fazendo referência a uma legislação federal também, para que não existam dúvidas. É o projeto, né, que a gente falou ontem sobre o sistema remuneratório das carreiras militares, faz uma atualização nas tabelas remuneratórias, o interstício para progressão horizontal na carreira passa a ser de 5 anos e também passa a existir essa isenção da contribuição ao sistema de proteção social dos militares nos 3 primeiros salários mínimos da remuneração, bastante semelhante ao que também foi aprovado nas últimas semanas aqui na Lemes com relação a servidores estaduais aposentados pelo MS-Prev. Como eu disse, então, a gente tem aqui na próxima tela as novidades, então, o que mudou com relação ao que foi aprovado ontem e o que foi aprovado hoje pelos deputados. Suprimiu o trecho, que, como eu disse, poderia impactar na questão da contagem do tempo de serviço e alterou a redação sobre isenção da contribuição para o sistema de proteção social, tornando mais claro quais são essas doenças que geram esse direito à isenção nos 3 primeiros salários mínimos, com base no salário mínimo fixado pela União. E o deputado Coronel Davi, que inclusive também fez parte dessas negociações, disse que esses 2 pontos são muito importantes para as carreiras dos militares e o Poder Executivo, então, foi convencido dessa necessidade depois desse diálogo aí promovido pela Assembleia Legislativa. Projeto de lei complementar, então, número 8, aprovado em primeira discussão, mais uma vez, vai para análise das comissões de mérito, também deve ser incluído na ordem do dia de amanhã. Vamos para o próximo projeto, também votado hoje pelos deputados. Projeto de lei de número 53 do deputado Lidio Lopes, hoje sim votado em redação final, que cria as diretrizes para a valorização e empoderamento da mulher no campo. A ideia geral é criar políticas públicas, incentivar a presença da mulher no campo, que a gente sempre associa a um ambiente muito masculino. Agora sim, então, a matéria aprovada em redação final, seguindo para a sanção do governador. Vamos para o próximo projeto, também analisado hoje. Projeto de resolução de número 25, o autor é o deputado professor Rinaldo Modesto. Matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, que concede título de cidadão sul-mato-grossense. O nome da pessoa homenageada, será publicado no Diário Oficial aqui do Poder Legislativo. Vamos para o próximo projeto. Projeto de lei de número 183 do Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão, que autoriza o governo do estado. Nós tivemos 2 situações semelhantes também a essa, uma ontem e outra na semana passada, e que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel com um encargo ao município, dessa vez município de Amambai. É uma área de 56 mil metros quadrados que, de acordo com a justificativa do Poder Executivo, deve ser utilizada para a construção de uma unidade desportiva lá em Amambai. Bom, esses então foram os projetos de hoje. Além disso, os deputados votaram um requerimento, 16 indicações previstas inicialmente. Foi incluída aquela indicação do deputado Pedro Kemp com relação, aliás, a ser encaminhada ao governo federal e também ao Supremo Tribunal Federal, para que esses poderes se unam em torno de uma solução para o conflito agrário aqui em Mato Grosso do Sul. Então, foram 17 indicações, 5 moções de congratulação e 2 moções de pesar. Bom, será que eu consigo antecipar a fala do deputado Gerson Claro com relação, então, a essa indicação do deputado Pedro Kemp? Porque a gente acompanhou agora no finalzinho da sessão
há bastante movimentação, aliás, muita discussão com relação a esse projeto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, então, e inclusive trazendo um pouco da repercussão do presidente Gerson Claro, com relação aos ajustes promovidos pelo deputado Pedro Kemp para que as duas partes desse conflito agrário, tanto as comunidades indígenas como os proprietários rurais que de boa fé fizeram a aquisição dessa terra e fizeram os investimentos ao longo dos anos, possam ser contemplados e, dentro do possível, também devidamente indenizados e que uma solução a mais justa possível possa ser encontrada. 10 horas e 56 minutos em Mato Grosso do Sul. Antes da gente voltar a falar desse assunto, trazer uma indicação do deputado Pedro Kemp, encaminhada para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, solicitando providências para que mais vagas, mais horários sejam disponibilizados para os sul-mato-grossenses para a emissão do novo RG. Este mandato recebeu a reivindicação para que a Secretaria tome providências no sentido de agilizar o atendimento da população para requerer a nova carteira de identidade nacional. Conforme informados, os interessados estão enfrentando dificuldade de agenda para solicitação do novo RG, razão pela qual solicitam providência para que a situação possa ter celeridade e possibilite o pronto atendimento do pedido. Pois é, essa indicação deve ser encaminhada para a ordem do dia de amanhã. Agora sim, vamos conferir então a fala do presidente Gerson Claro com relação aos ajustes na indicação do deputado Pedro Kemp, que foi transformada para ser encaminhada em nome da Casa ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal, para que esses poderes busquem uma solução para o conflito agrário aqui em Mato Grosso do Sul. Quero justificar e também pedir apoio para este requerimento, deputado, já que nós elaboramos um requerimento aí com a anuência de Vossa Excelência, em nome da Casa, onde o equilíbrio é que pauta a nossa ação, sendo das comunidades indígenas, como também do direito dos pequenos, dos produtores, de todos. E consta que hoje deve ter uma reunião de conciliação no STF, onde o governador também busca esse acordo histórico para poder indenizar essas terras e a gente, quem sabe, dar um rumo para essa discussão. Pois é, na discussão dessa indicação, o deputado Zé Teixeira pediu para que, pediu destaque dessa indicação. Ela foi bastante discutida pelos deputados, por ele que ocupou a tribuna, o deputado Zé Teixeira, o deputado Pedro Kemp, que é o autor da indicação que foi convertida em nome da Casa, a deputada Mara Caseira, a deputada Gleice Jane, também falaram sobre esse assunto. Ao fim, a indicação foi aprovada, deve já ser encaminhada ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal, reforçando então que hoje, pela tarde, o Supremo Tribunal Federal deve promover mais uma rodada de conciliação, tentando buscar uma solução para todo esse conflito que, infelizmente, a cada semana vem escalando no nosso estado. 10 horas e 59 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre a indicação, outra indicação, apresentada dessa vez pela deputada Gleice Jane, que pede ao governo do estado informações sobre a implantação dos chamados itinerários formativos nas escolas da rede estadual de ensino. E eu quero saber o seguinte: quais escolas por município ofertam cada itinerário formativo por área de conhecimento? De que maneira está sendo organizado o sistema de matrículas para garantir que os estudantes possam optar pelos itinerários de seu interesse? E qual o número de estudantes matriculados em cada itinerário formativo no estado do Mato Grosso do Sul? Essa pergunta se faz e é importante porque no início do ano a gente percebe que há uma dificuldade dos alunos de escolher o seu itinerário, né, e saber exatamente quais são os itinerários de acordo com a necessidade dos alunos. Então, para a gente compreender como é que o Estado está organizando isso e poder também colaborar nesse debate junto à Secretaria Estadual de Educação. Pois é, esse é um assunto que vem sendo muito debatido, né, depois da reforma do ensino médio, que trouxe aí essa novidade, que são os itinerários formativos que os estudantes optam durante o ensino médio. Essa indicação também deve ser incluída nas próximas sessões aqui na Assembleia Legislativa.
11h01. A gente encerra então a edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo mais uma vez pela sua audiência. Amanhã, 8h45 da manhã, tem primeira discussão ao vivo com a Maritê Pogo e o Gustavo Fax, já antecipando as matérias que devem ser discutidas pelos deputados estaduais na sessão plenária. Outras notícias lá no nosso site, e eu sempre reforço, o www.al.ms.gov.br. Você, aqui na capa do site hoje, as discussões na CCJR, você também pode acompanhar pelo site da CCJR, da Assembleia, aliás, a TV Assembleia ao vivo e também a Rádio Alemes ao vivo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. A Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.